Irmãos, nós vamos dar um bom dia para todos aí, né? Que a gente tenha a oportunidade de compartilhar um com o outro desse momento. Olha de lado aí, dá uma abençoada de longe pode. Deus te abençoe. Alguém abençoa aqui na frente, abençoe para frente, amém. Irmãos, é maravilhoso poder reunir mais uma vez. Infelizmente, algumas pessoas durante a semana não tiveram essa oportunidade. Ficaram pelo meio do caminho. Mas a parte boa é saber que Deus cuida de tudo. E até quem não conseguiu chegar até o dia de hoje, Deus tem propósitos nisso. Deus tem propósitos específicos nisso. Então, fique de pé. Eu sei que a gente não precisa pedir o outro para orar. Mas vamos concentrar aqui. Onde você estiver, em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer lugar, você pode adorar o Senhor. Fala com Ele hoje, fala com Ele agora. Muitas pessoas vão acessar essa informação aqui pela internet, em outros dias. Mas todas as oportunidades, precisa direcionar o coração ao Senhor. Ore ao Senhor. Fala com Ele que você quer fazer a vontade dEle, que você quer conhecer a vontade dEle. Diga para Deus. Conte para Deus um segredo seu. E peça a Deus para contar um segredo dEle para você. Isso é amizade. Peça ao Senhor para contar um segredo dEle em relação a você. Em relação a quem você é. Em relação ao que Ele espera de você. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti. A Tua palavra nos orienta a nos apresentar a Ti em oração, súplica e ações de graça. E é isso que faremos neste momento, faremos nesta manhã. Que o Senhor nos receba não pelo que nós fazemos, nem pelo que achamos que somos, mas pelo que o Senhor sabe que nós somos. O Senhor nos criou, o Senhor nos amou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, e nós queremos aprofundar em Ti, Pai. Nós não queremos viver na superfície somente, à margem. Nós queremos aprofundar no Senhor, nós queremos mergulhar no Senhor. Nós queremos aprofundar, e o Senhor pode se revelar assim em nós. Que este momento seja um momento exclusivo de adoração ao Senhor e de atenção à Tua palavra. Que o Senhor nos oriente, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos mergulhar no Senhor. Vamos nadar. Existem águas que são bem rasas, mas existem águas profundas que nós podemos nos afogar sem morrer. Nós podemos nos afogar sem morrer. Mergulhe no Senhor nessa manhã, neste momento. Adore ao Senhor. Senhor, sobre nós, Espírito Santo de Deus. Louvado e exaltado é o Teu nome. Louve ao Senhor. Vem sobre nós como a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Libera o Teu rio sem medidas. Vem Tuas águas agitar. Vem sobre nós como a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Libera o Teu rio sem medidas.
em tuas águas agitar. Pois eu quero nadar em teu rio. Quero beber de tuas águas. Quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Sobre nós como a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medidas, em tuas águas agitar. Pois eu quero nadar em teu rio. Quero beber de tuas águas. Peça a Ele. Quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Existem águas que dão nos artelhos. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Aleluia. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Que o Senhor se revele nessa manhã para você. Que Ele se apresente conforme a sua necessidade. Que você abra o seu coração e Ele encha com o Espírito Santo, que é a água dele, a água, a presença dele sobre nossa vida. Nós dependemos dele. Existem águas que dão nos artelhos. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Oh, 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 oh. Aleluia! Jesus, sobre nós, Pai. Aleluia. Quando nós clamamos o Senhor para vir ao nosso encontro, a gente pensa que a gente é que vai, que a gente é que busca Deus. Mas é Deus que nos busca. É Deus que nos encontra. Quando a gente clama para Ele nos inundar, para Ele nos preencher, para Ele completar em nós, é porque Ele já fez isso em nós. A palavra diz que Ele opera em nós o querer e o efetuar. E essa música fala que nós vamos correr para Deus. Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos revigorar para que nós possamos correr para Ele. Corra para o Senhor, correndo para os teus braços, Senhor. Irei. Já estive longe, mas agora eu estou com o Senhor. Você já esteve longe, mas agora o Senhor te atrai. Ele te atrai. Tão distante eu pude chegar, tão cansado e ferido estou. Que saudade de ouvir tua voz, que vontade de te abraçar. Estou voltando pros teus braços, Senhor.
Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales, como a corça em busca das águas. Minha sede é maior que o mar. Correndo pros seus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Correndo pros seus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Tudo é teu, Senhor. O Senhor nos atrai de volta. Nós somos criados por Ele. Nós nos perdemos e Ele nos atrai novamente. Vamos para Ele. Vamos correr para Ele. Tão distante eu pude chegar, tão cansado e ferido estou. Ouça a voz do bom pastor. Que saudade de ouvir tua voz. Ele vai nos abraçar nessa manhã. Que vontade de te abraçar. Volte para Ele. Estou voltando pros teus braços, Senhor. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales, como a corça em busca das águas. Minha sede é maior que o mar. Correndo pros seus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Correndo pros seus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar, Senhor. Prefiro tua presença, Pai. Que o Senhor se revele a ponto de eu entender que o Senhor é a coisa mais importante para mim. Que o Senhor se revele a ponto de a gente entender que é a coisa mais importante para cada um de nós. Aleluia! Aleluia! Essa decisão, irmãos, de voltar para Deus não é fácil. Existe uma luta muito grande. Luta muito grande. Tem uma historiazinha que fala que tinha um muro. E de um lado do muro estava Deus chamando as pessoas. Do outro lado do muro estava o inimigo de nossas almas, calado.
E as pessoas estavam no muro. E Deus chamando, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E o inimigo de nossas almas não falava nada, só ficava olhando. Aí uma pessoa que estava no muro falou com ele: por que você não faz igual Deus faz? Deus fica o tempo inteiro atraindo as pessoas. Deus fica o tempo inteiro abraçando, atraindo. Por que você não faz isso? Aí o inimigo disse: porque o muro é meu. O muro é meu. A pessoa que tem dúvida, ela está no muro, infelizmente, ela ainda está nas mãos do inimigo de nossas almas. Tome uma decisão por Deus. Decida caminhar, decida ir para a presença dEle. Decida todos os dias. E isso é fácil? Claro que não. Essa batalha é gigante. Mas Deus abre os nossos olhos. Tira as escamas dos nossos olhos. E quando a gente consegue enxergar Deus, não tem como não abraçar esse Deus, esse bom pastor. Abraça esse bom pastor. Deixa o Senhor transformar a sua vida. Deixa o Senhor transformar o seu coração. Deixa o Senhor fazer isso em você. Sobre nós, Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Queremos te ver. Queremos te ver. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor, vem me envolver, me constranger com teu amor. Venha se revelar nessa manhã, Pai. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor, vem me envolver, me constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos. Diga: pois eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Pois eu quero te ver. O Senhor quer se revelar a cada coração. Para isso Ele precisa só que você diga: eu quero. Se você disser eu quero, é o Espírito Santo de Deus que está fazendo isso em você. Mas Ele quer ouvir da sua boca, porque a palavra de Deus diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Então se você crê e confessa, o Senhor se revela.
e Ele abre os olhos, Ele abre o entendimento, e Ele se apresenta, e Ele muda a nossa vida, e Ele muda a nossa vida, Ele muda tudo, Ele muda tudo. Diga: filho de Davi, tem compaixão de mim, abre os meus olhos, toca os meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, sobre nós, sobre nós. Peça a Ele: filho de Davi, filho de Davi. Você pode dizer: tem compaixão, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Abre os nossos olhos, Pai, nós queremos te ver. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Diga: eu quero ver. Oh, pois eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Peça, Senhor, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. O Senhor venha se revelar nessa manhã, Pai. Nós estamos vivendo dias tão difíceis em que a todo momento é uma má notícia. A todo instante vem uma má notícia. Mas nós queremos ouvir o Senhor. Porque quando nós ouvimos do Senhor, nós percebemos que o Senhor é dono da história. O Senhor é dono de tudo. E o Senhor traz para nós boas novas. Teu Filho Jesus. O Senhor traz para toda a humanidade boas novas. A salvação em Jesus. Durante essa música, nós temos a oportunidade mais uma vez de nos entregar a Ele. O que Deus quer é o nosso coração. Deus quer o nosso coração. E juntamente com o coração a gente entrega também dízimos, ofertas. Mas Ele quer o nosso coração. Mas nós temos a oportunidade de entregar dízimos, ofertas e primícias. Mas primeiro a nossa vida. Entregue-se ao Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Peça ao Senhor para te visitar. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Chama por Ele, clama Jesus. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito
Eu quero viver algo novo. Peça a Ele. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, diga. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo Sobre nós, Senhor. oh, oh, Passei aqui, Senhor. Nós aguardamos. Clama por Ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Você pode pedir por Ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, vem nesse lugar, Pai. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Aguarde, Ele vem, Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia o nosso coração, Senhor. Incendeia, 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 incendeia. Senhor, incendeia, 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 incendeia. Você pode dizer, incendeia o meu coração, Senhor. Incendeia, 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 Incendeia o meu coração, Senhor. Clama por Ele, Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia o meu coração. incendeia. Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Espírito Santo de Deus, passeia nesse lugar, Pai. Que o Teu Espírito esteja aqui, convencendo cada coração do mundo, da morte e do mal. Convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Conduzindo cada um aqui a Ti mesmo, que é o Senhor que nos atrai, é o Senhor que faz em nós e através de nós. Receba, Senhor, todos os dízimos, todas as ofertas, todas as primícias que foram depositadas aqui, mas principalmente receba e atraia cada coração que ouve a nossa voz. Cada coração possa ouvir a Tua voz, o Teu Espírito Santo possa passear e fazer em nós o Teu querer. O Teu querer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Podeis assentar, irmãos, receba do Senhor
a palavra que Ele está preparado para falar para cada um de nós. Amém. Bom dia, irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa estar nesta manhã abençoando aqui os nossos corações, as nossas vidas. Que o Senhor possa estar, de fato, inundando os nossos corações. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos nesta manhã. A vida do irmão João Garrocho está ali, tanto tempo. A pandemia correu com o João Garrocho daqui, né? Não teve jeito e retornou para Teófilo Otoni. Mas amém, meu querido, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão conosco nesta manhã. Deus seja louvado pela vida de todos vocês, querido casal ali, aos irmãos lá atrás. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos orar nesse momento. Antes da palavra, nós vamos falar com Deus. Vamos colocar nossos pedidos, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Vamos colocar a vida do Ricardo, filho do irmão Antônio, que está na UTI. Vamos interceder em favor da vida do irmão Ricardo. Vamos interceder em favor da vida do irmão Altair, da irmã Landa. Vamos interceder em favor da vida da irmã Geilza. Vamos interceder em favor da vida do irmão Osvaldo. Vamos interceder mais, alguns irmãos se lembram. Irmão da irmã Matildes, o Geraldo, que precisa fazer uma cirurgia do coração ali em Caratinga. Vamos também interceder em favor da vida de todos os irmãos. Todos. Você pode ficar em pé, eu sei que você já acabou de assentar, mas por um momento você pode orar. O livro de Tiago diz que nós precisamos fazer oração de fé, com fé. Oração que a gente busca Deus de todo o coração, acreditando no poder de Deus, acreditando no seu amor, na sua misericórdia, e acima de tudo, irmãos, colocando-nos diante do altar do Senhor. Todos nós temos necessidade, e tem hora que a necessidade é difícil, está aperta, né? Tem hora que aperta, igual eu vejo o irmão Antônio ali com o filho na UTI, e tantos outros momentos difíceis que muitos irmãos estão passando, muitos da nossa igreja estão passando e alguns impossibilitados de estarem aqui nesses dias, nos nossos cultos, vários irmãos, mas nós vamos clamar ao Senhor em favor da vida de cada um deles. Senhor, santo, santo, santo é o teu nome, ó Altíssimo. Ó Deus, nós te louvamos pela presença do Senhor aqui entre nós. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem olhado os nossos merecimentos, mas o Senhor tem olhado, Deus, as nossas necessidades. Obrigado, Deus, pelo amor do Senhor que tem nos alcançado a cada dia. Obrigado, Deus, pelas misericórdias do Senhor que tem se renovado a cada manhã nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido, por tudo. Pela vida dos irmãos aqui nesta manhã. Ó Deus, obrigado, Deus, pela vida de todos. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem abençoado, tem tocado, tem nos levantado. Muitos de nós do leito da enfermidade, das dificuldades, das crises, dos problemas. Muito obrigado.
mas alguns ainda, Deus, se encontram ali como o Ricardo, na UTI. Senhor, tenha misericórdia do filho do irmão Antônio, da irmã Antônia. Deus, onde o Ricardo estiver, Deus, visita, ó Deus, toca com as tuas mãos poderosas. Deus, visita ali, Deus, Pai querido, o irmão Altair. Cuida, Deus, da saúde do teu servo, nosso irmão. Deus, sustenta a irmã Landa neste tempo, tem sido uma guerreira do lado do nosso irmão. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida da irmã Geilza, Deus. Ó Deus, obrigado, continue abençoando a tua serva, Deus. Senhor, visita, Pai, também ali. Ó Pai querido, irmão Osvaldo e tantos outros. Pai, visita o Geraldo, Deus, ali em Caratinga, onde ele estiver. Senhor, abre as portas de tudo aquilo que tem neste tempo necessitado. Ó Deus, para concluir, para realizar a cirurgia no coração. Mas acima de tudo, Deus, fala ao coração dele, Deus. Abençoa todos aqui nesta manhã. Cada coração, cada necessidade, cada pedido aqui nesta manhã, Senhor, meu Pai. Ajuda-nos em todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Pode sentar, meus amados irmãos. Nós vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos pregar nesta manhã a mensagem sobre a bênção do Senhor. Quando a gente fala sobre a bênção do Senhor, quem não gosta de ouvir, né? Que bom, que bom. Nós vamos entender nesta manhã, de acordo com o texto de Gênesis 26, de 1 a 25. Nós vamos entender um pouquinho por onde passa esse negócio, por que acontece, quando acontece, o que é necessário para que a bênção do Senhor de fato aconteça nas nossas vidas. Hoje os irmãos estão vendo diferente, nós não temos o nosso telão. Ah, mas tem ali mensagem, o Sassá está ali. E eu vou ficar aqui meio de lado para estar fazendo a leitura ali. Quero deixar os irmãos bem à vontade. Quem sentir no coração desejo ficar em pé, quem sentir falar assim, eu preciso ficar assentado agora. Eu já fiquei muito tempo em pé. Você vai ficar à vontade, fica muito à vontade. Eu quero que você sinta muita paz no seu coração, a bênção de Deus no seu coração. Quem está com criança no colo aí, pode ficar à vontade, irmãos. Vamos lá, Dinho. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse, é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse, na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, tens ideia do que nos fizeste?
Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Até 26. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio da água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Eseque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Mas naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os teus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Amém. Amém. Até aqui, Deus abençoe essa palavra. Pode assentar, meus amados irmãos. História de Isaque, Rebeca, mais uma parte da história da vida do moço, filho da promessa. Isaque, filho da promessa, que tem toda uma história sobre a vida daquele moço. E essa é mais uma história que nos prova algumas coisas e nos mostra algumas coisas aqui nesse texto. Primeira delas, o que fazer diante das dificuldades? Nós percebemos que Isaque aprendeu muito com Abraão, seu pai. Foi ensinado a conhecer a fé, ter fé, não temer nada, passar por todas as provas, vencer tudo. Ele aprendeu, ele sempre deve ter ouvido do seu pai. Eu estava lendo esse texto e por causa de uma parte desse texto, eu fiquei a imaginar que Abraão deve ter falado um dia para Isaque assim: meu filho, um dia eu cheguei numa terra estranha com sua mãe. A sua mãe era muito bonita. E eu tive medo de que eles me matassem para ficar com sua mãe. Então eu disse que ela era minha irmã. Ele deve ter testemunhado para o seu filho, falado para ele sobre a mentira que ele deve ter falado. A Bíblia não narra, não traz isso. É imaginação minha. Mas enfim, Isaque aprendeu muitas coisas com Abraão. E a primeira delas que nós vemos no nosso texto, que apesar da nossa vida, quando tudo parece caminhar tão bem, surgem o quê? Dificuldades. Qual foi a dificuldade enfrentada aqui por Isaque? Fome. Havia fome na terra onde ele estava.
E para onde ele foi? Para Gerar. Foi para a terra dos filisteus. Procurou o rei dos filisteus e disse: olha, onde eu estou não tem comida, aqui tem comida. Se você me permitir, nós vamos ficar por aqui. Meus queridos irmãos, a terra dos filisteus era uma terra do inimigo. Durante toda a história bíblica nós vamos ver o seguinte, que os filisteus sempre foram um grande problema na vida do povo de Israel. Que não dizer de Golias, né? As constantes guerras. Mas lá foi Isaac. Estabeleceu naquela terra. E quando olharam para sua esposa, ele já, quem sabe, lembrou da história do seu pai, disse: ela é minha irmã. Mas voltando àquela questão, o que fazer quando nós vivemos as nossas dificuldades? No verso 1 ao verso 4, nós vamos encontrar que, em primeiro lugar, ele ouviu a Deus. E depois ele obedeceu o Senhor. Meus queridos irmãos, às vezes quando nós vivemos as nossas dificuldades, às vezes nós buscamos ouvir todas as pessoas, conselhos de um, conselhos de outro, conselho do outro, e às vezes esquecemos de buscar Deus, de ouvir Deus, e acima de tudo de obedecer ao Senhor. Do verso 1 ao verso 4 nós vemos que Deus apareceu para ele. Verso 2, apareceu-lhe o Senhor. E Deus estava ali orientando Isaac, e disse assim: olha, Isaac, não desce, não vai para o Egito. Fica aqui nessa terra. Você vai andar por aqui. Habita na terra que eu te disser. Deus diz: peregrina nesta terra, vai passando de ponto em ponto. E serei contigo. Irmãos, quando nós ouvimos Deus, nós somos aconselhados pelo Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Naquela hora da sua dificuldade, da minha, da nossa dificuldade, Deus se revela para nós e diz assim: olha, eu estou aqui, eu sou presente na sua vida. E que coisa maravilhosa quando Deus diz assim: eu serei contigo. Peregrino na terra. Quem está cuidando de você sou eu. Eu serei contigo. Assim Deus falou para ele. Abençoarei você, a tua descendência. E tudo isso que você está vendo, todas essas terras eu darei para vocês. Deus ali estava fazendo promessa. Olha bem, Deus prometendo cuidar, zelar, orientar. E agora Deus faz promessas para Isaac. Todas essas terras eu te darei. Você tem sentido isso de Deus? Às vezes, seu momento de tanta luta, tanta dificuldade, você olha para uma determinada situação que você está passando, e quem sabe você não tem encontrado solução. Você olha assim e fala: meu Deus, não vejo solução, não vejo jeito. Busca Deus, ora ao Senhor, fala com Ele. O irmão ministrou que agora que Deus nos procura, e é verdade, Deus nos procura. O Salmo 139 nos diz que onde nós estivermos, não adianta tentar fugir, esconder do Senhor. Onde a gente for, Deus nos encontra. A gente tem visto muito frases nesses tempos, versículos bíblicos, temas de aconselhamentos. O melhor lugar para se estar é na presença do Senhor. O melhor lugar para se estar é diante do Senhor. É no altar do Senhor. É na presença do Senhor. Porque quando a gente está na presença do Senhor, Ele vai falar conosco, Ele vai nos aconselhar. E quando Deus começa a falar conosco, a nossa situação começa a mudar. E quando Ele começa a ministrar sobre as nossas vidas, as suas promessas, eu tenho certeza, irmãos,
Deus tem promessas para todos nós aqui, irmãos. Amém, irmãos? Deus tem promessas, coisas que vão acontecer. A gente não sabe o dia de amanhã. Você sabe? A gente nem imagina o que vai acontecer no dia seguinte. Há poucos dias alguém me perguntou e eu falei sobre minha história. Alguns anos atrás, eu falei assim: moço, eu nunca imaginei na minha vida de estar morando neste lugar, pastoreando esta igreja, os irmãos. Meu lugar, tanta coisa que eu passei na minha vida, profissionalmente, até possibilidades de mudar para longe, outro estado, e Deus nunca permitiu, e Deus sempre conduziu. Já viu aquele negócio, você está quase com uma mudança em cima do caminhão, e de repente Deus diz assim: não. E às vezes, irmãos, a gente busca querer tomar decisões na nossa vida, e que às vezes essa decisão ela atende ao nosso coração. E por certo, Isaac deve ter pensado assim: eu vou perambulando, eu vou para o Egito, porque o Egito é lugar que tem muito alimento. E a gente vai ver na história depois. Mas Deus diz: não vai para o Egito. Fica aqui onde você está. É aqui que eu vou ministrar. É aqui que eu vou te abençoar. As promessas aqui, olha tudo à sua volta. Coisas maravilhosas têm para acontecer na sua vida. Eu quero continuar. Esse texto, irmãos, ele nos ensina tantas coisas. Eu aprendi tantas coisas lendo essa palavra, que quando Deus começou a abrir os meus olhos espirituais, eu comecei a ver coisas nesse texto. Falei assim: meu Deus, eu nunca vi isto nesse texto. Quantas vezes eu li, mas eu não enxergava isso. Agora o Senhor está me mostrando. Deus quer mostrar para você também nesta manhã coisas que quem sabe você não tenha visto ainda nesse texto. Mas uma coisa grave no seu coração: quando vêm as nossas dificuldades, cale. Não precipite nas palavras. Não grite, não discuta. Ouça Deus. Prepare o teu ouvido, os teus ouvidos, o teu coração. Ouça Deus, obedeça ao Senhor, receba os conselhos de Deus, receba as promessas do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos no texto, que a obediência dos nossos pais trazem bênçãos para a nossa vida. Porque Deus fala para Isaac assim, no verso 5, olha bem o que nos diz no verso 5, irmãos, olha bem o que está dizendo no verso 5, porque Abraão me obedeceu. Deus está falando para Isaac: teu pai me obedeceu, e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Por isso eu estou aqui para ministrar sobre a sua vida. Qualquer um de nós aqui levantar neste momento e falar assim: ah, mas o meu pai não foi obediente a Deus. Então, o que eu faço agora? Quer dizer que para a minha vida não tem bênção, não tem promessa? Tem. Deus estava ali para confirmar, falar assim: olha, você tem coisas maravilhosas sobre a sua vida por causa do seu pai. Irmãos, a paternidade é uma coisa muito importante, muito séria. O dever do pai. A paternidade implica em nossa obediência para gerar bênção para os nossos filhos. E é isso que o texto nos mostra. É que a obediência do pai agora estava chegando ao filho. Promessas. E Deus começa a trabalhar com Isaac: olha, tudo que eu tenho para você faz parte desde lá de trás na vida do seu pai. A experiência do seu pai, a fé do seu pai, a obediência do seu pai, o temor do seu pai. Isso chega até você. Em terceiro lugar,
apesar de ser o filho da promessa, ser obediente, ter muita fé, sua fé não foi perfeita. Por isso ele mentiu. Irmãos, eu estava olhando esse texto e a gente vai aprendendo muitas coisas. Por que quando a Bíblia fala sobre fé, mostra-nos que aquele que começou com esse negócio, ele teve falhas, Abraão. Ele mentiu. Os discípulos viraram para Jesus e falaram assim: aumenta-nos a fé, porque eles entendiam que a fé deles, que eles tinham, não era uma fé que atendia. E algo que me chama muita atenção, quando Jesus disse, que Jesus poderia ter falado assim: ó, se você tiver uma fé como o tamanho desse planeta, vocês vão conseguir muitas coisas. Mas Jesus não disse isso. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, vocês poderão fazer muitas coisas. Jesus mostra algo pequenininho, que alguém olha e não imagina as possibilidades. A fé, quando ela começa no nosso coração, ela começa assim, como algo pequenininho. Mas se nós investirmos, ela vai produzir muita coisa. Mas nós aprendemos com esse texto, que para o homem, para nós não vamos chegar. Eu aprendi com esse texto, que eu não vou conseguir chegar a uma plenitude de uma fé, a uma perfeição de fé. Eu terei que conviver com fé, buscando mais, crescer, aprender, melhorar, mas eu terei que enfrentar batalhas, lutas, guerras espirituais, como Paulo diz, que existia uma guerra dentro dele, bem e o mal, mal e o bem. Então, meu irmão, cuidado quando você está diante de uma pessoa que ela se diz santa demais. Quando ela começa a expressar perfeição para o seu lado, que ela é santa demais, e começa a querer julgar sobre você uma carga de erros, de falhas, e que ela não erra, cuidado com santidade demais. A Bíblia diz que nós temos que buscar ser santos. Sede santos, porque eu sou santo, porque o meu Pai é santo. Mas é uma luta. Irmãos, por isso nós precisamos do perdão de Deus. Contigo, Deus, está o perdão, para que sejas temido. Isaac mentiu. E aí, ficou barato para ele? Não ficou barato para Isaac. Ele mentiu. Só que Abimeleque, depois de passado um tempo, lá de cima da janela, lá alto, vê lá que entre Isaac e Rebeca havia intimidades na vida dos dois, ou carinhos. Quem sabe estava dando um abraço, dando um, não vou falar um selinho em Rebeca, não, estava dando aquele agarro em Rebeca, aquele beijo em Rebeca, aquele aconchego em Rebeca. Aí Abimeleque falou assim: opa, isso não é coisa de irmão e irmã, não. Não é não. Isso é coisa de marido e mulher. Abimeleque chama ele: olha, você mentiu. Ah, eu menti porque eu tive medo. Irmãos, a vergonha da descoberta, daquilo que às vezes erramos, fazemos de errado, falamos errado, mentimos, agimos de uma forma que não deveríamos agir, quando somos pegos, apesar de sermos filhos da promessa, sermos pessoas de bem, sermos pessoas, quantas vergonhas às vezes nós temos que passar na nossa vida, não é mesmo? Ah, você chegou que horas em casa? Tantas horas. Você já fez isso? Já. Há poucos dias eu vi uma criança, perguntar para ele assim: você já comeu tudo?
Estava com a comida no prato. Comeu tudo? Comi tudo. Olhei assim, o prato estava cheio, né? Desde criança, as crianças aprendem esse negócio de começar a mentir dentro de casa. E às vezes nós achamos que se torna uma coisa natural. E às vezes é para a nossa própria vida. Nós erramos, falhamos, mentimos, tantas coisas. Mas, irmãos, já aprendemos uma coisa com esse texto. Chegará a hora da nossa vergonha. A vergonha de ser pego, de ser descoberto naquilo que nós erramos. A verdade sempre aparece. Outra coisa que nós aprendemos, que apesar de tudo, a fé imperfeita, os deslizes, a mentira de Isaac, Deus olha para Isaac e reafirma para ele que continuaria cuidando dele, zelando por ele. Irmãos, olha o tamanho do amor de Deus. Se Deus fosse nos tratar como nós merecemos, irmão, nenhum de nós escaparíamos. Nós estaríamos já teríamos passado pelo paredão do fuzilamento. Já teríamos sido destruídos se Deus fosse nos tratar como nós merecemos. Mas glórias ao Senhor nosso Deus, aleluia, porque Deus, Ele é o Deus Ele é amor, Ele é compaixão, Ele é graça e misericórdia, Ele tem para mim e para você sempre uma nova oportunidade, irmãos. Que coisa maravilhosa, você errou ontem, hoje Deus está ministrando sobre a sua vida, está te mostrando que é possível sair de toda e qualquer situação de mal, de erro, de pecado, e ser transformado e reconstruir. Quando Deus manifesta para Isaac, está dizendo para ele assim, olha, eu continuo contigo. Você errou, mas eu estou aqui, buscando, Deus estava buscando por Isaac, viu, irmão Kleber? Algo que para mim foi chave desse texto. Inclusive eu estou pregando essa mensagem por causa de uma expressão do verso 12. Para mim foi a coisa mais forte desse texto. Mais indicativa desse texto. Está no finalzinho do verso. Ele formou lavoura e colheu 100 por um. Irmãos, tudo onde ele colocava as mãos, ele prosperava, mas a resposta está no final. Por quê? O Senhor o abençoava. Irmãos, nunca diga, a coisa está acontecendo assim, aqui, é porque eu estou fazendo. Irmãos, tem muita gente quebrando a cara, tem muita gente enganada. Às vezes eu digo até dentro da igreja. Ai da igreja se não fosse o pastor dessa igreja, esse ministério está assim, nada disso, irmãos. Ai dessa igreja se não fosse o diácono, nada disso. Ai dessa igreja se não fosse o ministério louvor, Cláudio, nada disso. Ai, se não fosse a juventude da nossa igreja, o que seria da nossa igreja? Aí fez até o coraçãozinho ali, né? E a história tem mostrado, meus irmãos, que os jovens precisam ser lapidados, transformados, confrontados com a palavra, com a verdade. Os jovens precisam aprender nas escolhas, e aí a gente entende o seguinte, meu Deus, eu não sou nada, o Senhor quer tudo. O Senhor quer tudo. E eu fico olhando que a gente dá um trabalho para Deus, esse negócio de Deus trabalhando conosco. Irmãos, a explicação do texto, tudo aconteceu com Isaac, toda a bênção disse, porque o Senhor o abençoava. Se algo acontece aqui de bom, de bênção, de bem, é porque o Senhor abençoa, irmãos.
Se algo acontece na sua vida é porque o Senhor quer, porque o Senhor abençoa, porque se fosse depender de mim, de você, não aconteceria. Não seria possível. A gente aprende outra coisa, irmãos. Eu tô correndo aqui querendo terminar o texto, mas esse texto está mostrando uma riqueza tão grande para mim que eu tô viajando nessas questões aqui. Mas eu estou caminhando para concluir a palavra nesta manhã. Eu vi uma coisa nesse texto, que a prosperidade dele provocou ciúmes. Opa! Isso existe? Claro. A gente tem ouvido tanto nesse tempo o seguinte, olha, tem pessoas que estão do seu lado e manifestam um apoio se você está caído, está mal. Agora, e quando você está bem, você está navegando em bênçãos, aqueles teus amigos, aquelas pessoas que antes, não, você vai, ora você vai conseguir, você vai vencer. Como que as pessoas têm se comportado quando você está vencendo? Quando você está sendo vitorioso? Isso aconteceu ali. Isaac começou a prosperar e vieram os ciúmes. Ciúmes dos filisteus. Eu fico a pensar que às vezes uma pessoa faz assim, a faculdade, está fazendo a faculdade, está fazendo o quê? Administração. Você está aqui, irmão, se tem alguém que está fazendo faculdade de administração aí, eu não estou menosprezando não, viu? Por favor. Quisera eu ter feito também uma faculdade de administração, mas Deus não quis, né, irmão? Eu não fiz. Bem que eu gostaria. Queria ter feito também ciências contábeis. Também não fiz. Tem tantas coisas, tantas faculdades que eu queria ter feito. Mas a pessoa diz o seguinte, fulano está fazendo aí, passou no vestibular. Para quê? Administração. Qualquer um passa para administração. Quer ver passar para medicina. Irmãos, a gente observa que existe todo tipo de manifestação de inveja. A igreja começa a fazer uma obra. Pode surgir inveja, não deve. Vem aqui, irmã, pega o microfone, canta uma bênção. Aí levanta um outro e diz assim, eu faço melhor. Misericórdia. Há poucos dias ouvi de uma determinada igreja, não é aqui, irmãos, graças a Deus, senão eu estava frito, né? Dizendo o seguinte, o pastor da igreja, ele não prega bem. Os irmãos da igreja pregam melhor do que ele. Irmãos, isso é diabólico. Esse tipo de pensamento, menosprezando o pastor. Eu ouvi isso acontece, ouvi disso uma igreja. Os irmãos da igreja estão pregando melhor do que o pastor. A inveja é uma coisa muito séria. Isso aconteceu com Isaac. Quando aconteceu, irmãos, a coisa ficou séria. Poços que o seu pai tinha perfurado, eles foram lá e jogaram terra. Ele foi e cavou poços. Outros, eles foram lá, entulharam, e outros disseram assim, essa água é nossa. Outra coisa que nós aprendemos no texto, é que Isaac não estava livre das contendas. Mas jamais brigou pelos seus direitos. Eu aprendi nesse texto. Ele cavou um poço e deu até o nome ao poço. Vieram a turma de lá dos filisteus, os pastores filisteus, e disseram, olha, esse poço é nosso. Tranquilo.
Não vou brigar com vocês, não. Toma de vocês. Ele foi para o outro lado e cavou outro poço. Deu nome àquele poço. Os pastores chegam ali e falam assim, ó, esse também aí é nosso. Contendas, irmãos. Contenda. E a gente não vê no texto Isaac brigando, contendendo com os pastores dos filisteus, brigando pelos poços que ele estava perfurando. Ele entregava. De repente ele até fala assim, Deus, está difícil, Senhor. Olha o que estão fazendo comigo, quanta contenda, estão me provocando para ver se eu brigo. A coisa ficou tão séria, que o rei Abimeleque vira para ele e fala assim, Isaac, camarada, não dá jeito, não dá certo mais não. Está uma bagunça aqui no nosso reino. Você está provocando ciúme para tudo quanto é lado. Você prosperou demais. Você cresceu demais. Você se tornou mais forte do que nós. Você precisa sair daqui. Que palavra dura. Isaac foi contender com o rei, com os pastores dos filisteus? Não. Quando ele ouviu, o que ele fez? Pegou as suas coisas, o seu rebanho, o seu gado, a sua colheita, os seus pastores, pegou tudo e saiu. Diz que ele partiu dali para não envolver em contendas. Irmãos, a gente sabe que contenda não traz benefício para ninguém. Contenda nenhuma. Dentro de casa, no seio da família, contenda entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos, na igreja, no trabalho. O que a gente faz quando surge isso? Deus. Ora, busca no Senhor, obedece ao Senhor, cala. Irmãos, eu aprendi algo esse texto também. Quando surgir uma contenda, cale. Cale-se diante das contendas, diante das discussões, cale. Fale com Deus, fale com o Senhor. Outra coisa que eu aprendo com o texto, devido aos cuidados do seu coração, porque ele se calava, Deus o livrava. Isaac não entrou na onda das discussões, das contendas, das brigas, mas ele se calava, porque ele se calava, Deus trazia para a vida dele os livramentos. Meu irmão, quando você ver uma situação, seja aqui na igreja, qualquer lugar, que aquela palavra, aquela discussão não vai prosperar, não vai dar certo, não vai trazer bênçãos, sabe o que você faz, que a gente deve fazer? Precisamos nos calar. Precisamos orar mais ao Senhor nosso Deus. Penúltimo lugar, quando fala assim, opa, está terminando. Penúltimo lugar. Sua vida de obediência ao Senhor o ajudou a construir uma intimidade com Deus e recebeu mais promessas. Olha o verso 24. A obediência dele a Deus trouxe para ele o que? Intimidade. Irmãos, ninguém chega a ter intimidade com Deus se não estiver disposto a ouvir Deus e obedecer o Senhor. Não existe intimidade forçada, é do meu jeito, Deus. Eu quero aqui um louvor na igreja do meu jeito, Deus. Quero que o pastor prega assim, assim, assim. Igual aquela história, o pastor não prega contra o pecado, não. O pastor não prega contra isso, não. Prega só prosperidade. Prega só isso. Quantas vezes chega para o pastor e quer ministrar na vida do pastor o que ele deve pregar na igreja?
Ah, como tem que ser, irmãos, como é que tem que ser o culto? O culto tem que ser assim, assim. Eu quero um culto assim que me agrade. O culto não é para você, meu irmão, minha irmã. O culto é para Deus. O culto é para Deus. É para o Senhor. Olha o verso 24. Naquela noite, irmãos, obediência, ouvindo Deus, obediência ao Senhor. O que aconteceu com Isaac? Deus apareceu para Isaac naquela noite e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema. Novamente, porque eu estou com você, eu o abençoarei, bênçãos, olha bem, e multiplicarei os teus descendentes, por amor a quem? Ao meu servo Abraão. Novamente a palavra Abraão. A obediência do seu pai chega nele. Mas ele também buscou obedecer ao Senhor nosso Deus. A gente aprende, se a gente quer ter intimidade com Deus, nós vamos precisar ouvir o Senhor. Nós vamos precisar ser obedientes ao Senhor nosso Deus. Agora, eu aprendo em último lugar, daquilo que eu separei aqui, irmãos. Tem mais coisa para aprender com esse texto. Se você dá uma olhada depois em casa, o pastor não falou isso. Opa, pastor não falou aqui. Último lugar. Uma coisa maravilhosa está no verso de número 25. Ouvir Deus, obediência ao Senhor, intimidade com Deus, vai construir na vida da pessoa o quê? Um adorador. Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Agora já não era mais o poço da contenda, da discórdia, da discussão. Agora já era um poço de bênção. Irmãos, adorador. Eu concluo a palavra nesta manhã. Se nós queremos ser adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e verdade, verdadeiros adoradores, irmãos, nós temos que aprender muito com a palavra do Senhor. Precisamos aprender a ouvir Deus. Precisamos aprender a obedecer ao Senhor. Não nos envolver naquilo que quem vai nos defender é Deus. Quem se envolve, se a gente começa a se envolver em contendas, em discussões, nós estamos cortando a possibilidade de uma intimidade com Deus. Nós estamos nos atrapalhando. E isto implica em não sermos aquele ou aquela adoradora que agrada a Deus. Agora, quando a gente segue este caminho, quando a gente é abençoado, irmãos, aí gravem muito bem, o Senhor o abençoava. O Senhor abençoava aqui Sassá, o Senhor abençoava Cláudio, Elton, Eduardo, o Senhor abençoava Hélio, Kleber, o pastor, que eu também quero. O Senhor abençoava jovens. As coisas estão acontecendo, sabe por quê, irmãos? Não é por causa do pastor, não é por causa dos instrumentos aqui, não é por causa do ministério aqui, dos ministérios, não, irmãos. Alguma coisa que está acontecendo é porque o Senhor abençoa. Mas quando é que o Senhor vai nos abençoar? Se aprendermos a ouvir, se aprendermos a ter uma vida reta, obediência ao Senhor nosso Deus, se construirmos uma vida de intimidade com Deus, como Isaac construiu. Irmãos, o adorador, Jesus falou que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Certa vez foi debate em uma determinada igreja, porque uma jovem ministrava, não é que não, viu, irmãos? Uma jovem ministrava o louvor,
E ela começou a ficar irritada com a igreja. Quer dizer para os irmãos que eu estava presente nesse culto. E aquela jovem começou a ficar irritada com a igreja, porque alguns ficavam em pé e outros não. Uns batiam palmas, outros não. Uns cantavam e outros olhavam. E ela foi ficando tão irritada com aquilo que ela passou um sabão na igreja, com o microfone, ensaboou toda a igreja, chamou toda a igreja na regulagem, no mau sentido. Chamou atenção como fator de crítica. O que aconteceu? Ela matou o louvor, dali para frente. Acho que até antes também não devia estar acontecendo. O pastor foi pregar depois, não era eu. Ele não conseguiu pregar. Aquela palavra, eu ouvi que a palavra, eu falei assim, esta não é uma palavra de uma adoradora. A palavra de uma adorador é aquele que motiva, nos motiva. A igreja também, ela não está aqui para oferecer, a igreja está aqui para servir. E quando nós servimos a Deus de todo o nosso coração, irmãos, um A que a gente expressa, uma vírgula que a gente expressa como adorador, além do nosso coração, chega o coração de todos naquele culto. Adorador. Como nós, a começar da minha vida, estamos precisando aprender mais sobre o espírito adorador e sermos mais adoradores ao Senhor nosso Deus. Que esta palavra desta manhã nos ensine muito. Não a palavra que o pastor pregou, não. A mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou aí no seu coração. Te ensine, me ensine, nos ensine. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Eu quero convidar o João Garrocho para vir aqui à frente. Depois da oração, quero dar uma palavra ao João Garrocho, que o João Garrocho vai ter uma palavra para a igreja. A gente sentiu falta dele aqui. Fui descobrir que estava lá em Teófilo Otoni. Fazendo falta para nós aqui, tá? Mais ele aqui com essa galera aqui, não é mesmo? Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, pela suficiência da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito, porque com certeza o Senhor nos conduziu nesta manhã a aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Pai, dirija-nos em tudo, ensina-nos, ó Deus, a olhar a Tua palavra, a entender a Tua palavra, Deus, amar a Tua palavra, Deus, ó Deus, e aplicá-la em nossas vidas. Obrigado pela igreja do Senhor, obrigado, Deus, pela vida de todos os irmãos. Ó Deus, que nesta manhã nós possamos aprender, mesmo de fato, que é preciso aprendermos a ouvir o Senhor, obedecer ao Senhor, construir uma vida de intimidade contigo, ó Deus, sermos adoradores, ó Deus, e somente assim o Senhor estará nos abençoando, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Pode sentar, amados. Bom, João Garrocho, ele quer deixar uma palavra para a igreja, né? E fica à vontade, meu querido. Está de barba aqui também? Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Podem ficar tranquilos que eu não estou indo pregar novamente, não tem nada a falar, né? Depois de uma pregação abençoadora dessa. Irmãos, primeiro quero dizer que é com muita alegria, né, estar aqui de volta. Como o pastor disse, desde a pandemia, né, eu não dou as caras aqui. Fui para Teófilo Otoni para ficar 15 dias, acho que vão fazer quase 2 anos, né, que eu estou por lá. Retornei com uns quilinhos a mais, cresci para os lados, estou com aliança aqui no dedo também,
os irmãos já repararam aí. Mas, irmãos, é tão bom ver como que em meio à dor, em meio ao sofrimento, à aflição, que é passar por uma pandemia igual nós estamos enfrentando hoje, saber que o nosso Deus, Ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, né? Em meio à dor, como eu disse, em meio à aflição que nós presenciamos, Deus, Ele continuou sendo muito bom conosco. E prova disso é que nós estamos aqui hoje para glorificá-lo, honrá-lo, adorá-lo, cultuar o nosso Deus. Irmãos, os irmãos até perguntaram aqui mais cedo aqui, rapaz, quanto tempo você não apareceu? Irmãos, eu descobri, tem alguns dias que eu estaria aqui nesse final de semana, e logo quando eu tive a confirmação de que eu poderia ter o sábado livre, que eu poderia vir para Belo Horizonte, passar esse final de semana aqui, eu já mandei mensagem para o pastor, que eu queria dar uma palavrinha aqui com os irmãos. Assim, desde a pandemia, né, desde quando a pandemia começou, sempre quando eu tive a oportunidade de passar por essa região aqui, o templo ainda estava fechado, então não pude dar aqui, né, vir aqui dar aquele abraço nos irmãos, poder ver esses rostos aqui que há muito tempo eu não via, mas que bom que Deus nos proporcionou essa oportunidade, né? E a palavra que eu queria deixar para os irmãos é uma palavra de gratidão. O meu tempo de seminarista, ele já está se encerrando. Se Deus quiser, se Deus permitir, daqui a alguns meses, o seminário, eu me formo no seminário, já estou escrevendo meu TCC lá, então já peço a oração dos irmãos, né, por esse tempo aí que não tem sido fácil não, irmãos, mas Deus, Ele está nos conduzindo, né? E desde que eu voltei até o Flotone, que eu retornei, estou servindo lá na igreja, Deus abriu uma porta para mim de um emprego, então tem sido muito corrido, né, irmãos? Mas, como eu disse, é motivo de gratidão estar aqui. E essa palavrinha, não querendo delongar muito, é uma palavra de gratidão. Uma palavra de gratidão tanto da minha igreja que me enviou lá em Teoflotone, uma palavra de gratidão da minha família e uma palavra de gratidão do meu coração, porque eu sou muito grato a Deus por Deus me enviar em 2019 aqui para essa igreja, que me acolheu tão bem, que foi bênção de Deus na minha vida. Os irmãos abriram as portas para mim, os irmãos me acolheram como se eu fosse um filho de cada uma dessas famílias aqui. Eu me senti muito bem acolhido pelos irmãos e eu sou eternamente grato a Deus por me colocar, né, e colocar os irmãos na minha vida. Então, essa é uma palavra de gratidão. A gente sabe que não tem sido fácil ser igreja nesse tempo, né, pastor? E cada dia que passa vai se tornando mais difícil ainda. Mas carrego essa igreja aqui em minhas orações para que dia após dia vocês continuem crescendo como corpo de Cristo, crescendo na proclamação do reino de Deus, sendo igreja do Senhor, sendo corpo do Senhor aqui no bairro do Água Branca, aqui em Contagem e em todo o redor do mundo. Irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, muito feliz mesmo de estar aqui. Queria que a pandemia já tivesse acabado para poder dar aquele abraço apertado, né, pastor? Mas só de estar aqui com os irmãos já é muito bom. Hoje à noite já pego o ônibus, já retorno até o Flotone, bem corrido mesmo. Mas, irmãos, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, viu? O Garrocho fica aqui, nós vamos orar. Nós queremos agradecer, viu, João, pela sua vida, pelo tempo que você esteve aqui, como seminarista, mas como irmão, compartilhando a palavra aqui e sendo amigo de todo mundo. Eu tenho certeza, como ele disse, conhecendo os lares, né? Dormiu em alguns lares, almoçou em alguns lares, os irmãos compartilharam a bênção com o João. E agora a gente vê em algumas coisas. A gente já viu a aliança, está noivo. Já está pensando assim, ó, vem casamento por aí, né? Que o camarada, quando fica noivo, está querendo casar. Não é mesmo? Já tem uns ali com aliança de compromisso no dedo, né? Amém, né? Ô, glória, né? Até uns ali, aliança de compromisso no dedo, né, Priscila? Que bênção. Ó, acabei falando que é a Priscila, mas o Marlon. Mas, irmãos, o João também vai formar. Daqui uns dias vai acontecer o quê? O concílio do João vai ser ordenado pastor. Quem sabe daqui uns tempos vai assumir uma igreja. Se nós pudermos, eu sei que é meio longe Teoflotone, né? Mas se nós pudermos fazer uma carreira daqui lá,
para participar de alguns momentos lá. Se ele marcar tudo para um dia só, fica mais fácil, né? Consagração, casamento, ordenação e tudo num dia só fica mais fácil. Senão não tem que escolher, né? É muita emoção para um dia só, né? Amém. João, muito obrigado pela bênção que você foi aqui para nós, o tempo seu aqui. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Eu quero convidar o Matias para vir aqui à frente e vai orar pela vida do João, agradecendo a Deus pela sua vida, meu querido. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, ó meu Deus, pela vida do João. Ele significou tanto aqui, ó Pai, nós que pudemos ter caminhado mais de perto com ele. Senhor Deus, obrigada por ter despertado o coração deste jovem para dedicar, para servir o Senhor, para crescer com o Senhor e se tornar, Deus, uma bênção, ó Deus, um instrumento também de multiplicação, ó Deus, no teu reino. Pai, abençoa a vida dele. Ó Deus, os projetos, tudo aquilo, ó Senhor Deus, que ele já tem almejado, que o Senhor venha abençoar, Deus, a vida dele, ministerial, a vida sentimental, a vida financeira. Abençoa, Senhor, meu Deus, a vida do João, onde quer que ele esteja, Deus. Que o Senhor possa derramar sobre a vida dele a bênção que o Senhor derramou sobre a vida de Isaac. Que onde ele colocar a planta dos teus pés, as tuas mãos, será abençoado e próspero no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, podem sentar. Obrigado, João. Olha bem, eu tô indignada com o João. Ele e a Gabi ficavam disputando lá em casa quem era o filho predileto. E agora foram todos os dois embora, deixou a gente na mão. Brincadeira, viu, João? Irmãos, só quero passar para os irmãos o seguinte, logo mais, ou antes, nós vamos ter, o Matias vai pegar a palavra daqui um minutinho para o escolão e para o treinamento, Igreja Multiplicadora. Nesse momento, o pastor vai descer, estar lá no gabinete com os irmãos candidatos ao batismo, tá ok? Todos os irmãos candidatos ao batismo, a gente precisa ter mais um encontro ali. Logo mais à noite, eu quero pedir aos irmãos, além dos candidatos aos batismos, eu quero também convidar a igreja, os irmãos do conselho, já para 18h30, nós estarmos aqui para a profissão de fé. Depois, 19h, começa o culto. E nós teremos os batismos. O pastor vai ficar aqui do altar, com o microfone, conduzindo o batismo. Com os pastores, o pastor Manuel e o pastor Márcio, da igreja BGA. E nós teremos aqui, se assim o Senhor nos confirmar, 11 irmãos passando pelas águas batismais. Então, e teremos daqui mais um tempo, tem mais irmãos, já estão aí se preparando para o batismo também, outros irmãos. Mas eu quero lembrar aos irmãos que hoje há uma festa, tá, irmão? Não falte, não fique de fora dessa bênção. A gente vai precisar aqui da ajuda o louvor, os nossos jovens que vão estar aqui nos ajudando e todos os irmãos da igreja. Para nós termos um culto com bastante bênção, culto de vitória, irmãos, é o culto da colheita, batismo nas águas. Que Deus nos abençoe. Vamos todos, eu vou falar vamos todos na paz, não, os irmãos a seguir o escolão, né? Nossa igreja multiplicadora, e o pastor lá embaixo com os irmãos.